Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h35. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber o que os outros não contam, mas nós contamos. Pois é. Tudo sobre Eduardo Cunha. As pessoas querem saber agora se o Eduardo Cunha vai falar ou não, né, Neumann? E o estrago que isso vai causar. As pessoas não querem saber isso, as pessoas estão apavoradas, as pessoas... Eu não estou, eu garanto que ele não vai contar. Eu vou contar a história dele aqui para vocês, agora ele não sabe nada de mim. Até porque se soubesse não ia adiantar nada, porque eu nunca cometi um delito na minha vida, nunca. Bom, você ouviu aí o Hare Krishna. Eu imaginava que o Hare Krishna era uma coisa milenar. Não, o Hare Krishna é mais novo que eu. O Hare Krishna é um movimento do hinduísmo Vasilava, que foi criado em Nova York em 1966, está espalhado pelo mundo inteiro. Foi uma moda aqui no Brasil. Lembra daqueles meninos Hare Krishna vestindo bata nos sinais de trânsito? É um movimento pacifista, uma coisa contra a guerra, uma coisa pela religião, por isso que eu escolhi, num dia de muito pavor hoje, nos altos círculos de Brasília, tocar a música pacifista, que pacifica os espíritos de Hare Krishna, do Guru Srila Prabhupada. Bom, vamos ao Eduardo Cunha, né? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal pediram a prisão de Eduardo Cunha e ela foi concedida na segunda-feira, 17, anteontem. E ela aconteceu hoje, na hora do almoço, em Brasília, quando ele estava nas proximidades do bloco habitacional onde está o apartamento que ele está morando agora, depois que saiu da presidência da Câmara, né? O Eduardo Cunha é acusado na Operação Lava Jato de receber propinas em contratos de exploração de petróleo no Benin, na África. O Sérgio Moro aceitou o pedido de prisão e mandou executá-lo, né, para instrução do processo e para a ordem pública. Essa medida foi cumprida a risco e os policiais que executaram a prisão disseram que ele nem se entregou, nem houve uma reação dele para a prisão, né? O Eduardo Cunha, ele entrou para o estrelato da polícia e da política pelas mãos de Paulo César Farias, o Paulinho Gasolina, que era uma espécie de tesoureiro informal de Fernando Collor de Mello. Então, o Eduardo Cunha entrou na vida do crime policial e político nos anos 90, sob Collor, como presidente da Telerge. Ele era um homem do PC Farias e era presidente da Telerge. Uma vez, num jantar particular, o Jorge Bonhoeffer me contou que ele fazia... O Jorge Bonhoeffer era o secretário de governo do Collor, quando o Collor fez um ministério ético, com a Adílio Jatene na Justiça, Jarbas Passarinho na Justiça, Adílio Jatene na Saúde, etc. Célio Borja, né? Acho que não, o Passarinho era no interior, Célio Borja na Justiça. Bom, de qualquer maneira, o Bonhoeffer procurou o Collor, depois de fazer uma pesquisa, e disse: olha aqui, o presidente, nós só teremos qualquer sucesso em vender uma imagem ética se nós prendermos os maiores ladrões do governo, que eram, segundo ele, Oswaldo Nascimento, presidente da Telesp, e o presidente da Telerge no Rio. O presidente da Telesp tinha sido indicado pelo Leopoldo Collor, e o Collor disse: olha, meu irmão que indicou, o que é que eu faço? Chama o meu irmão e diz que o indicado dele está roubando e vai ser demitido por isso. Então Oswaldo Martins foi demitido. Oswaldo Martins não. Oswaldo Nascimento foi demitido. E o Leopoldo comunicado de que o Collor já tinha um nome para o lugar.
O caso do presidente da Telege não motivou grandes coisas. Quer dizer, o Eduardo Cunha não tinha ainda, na época do Collor, um grande prestígio na elite política brasileira, que, aliás, ele nunca teve, né? Então apareceu, foi um dia, o deputado Amaral Neto, aquele Amaral Neto, repórter da Globo, e comentou com o Bonhausen: mas, Jorge, você tirou o cara que nos sustentava. Aí o Jorge ficou sabendo que o Eduardo Cunha tinha um estilo muito peculiar de receber e distribuir propinas, que era sustentar deputados para fazer uma base para ele na Câmara, né? Isso lá atrás? Isso nos anos 90 do século passado. De qualquer maneira, ele foi demitido e a passagem dele pela Telege mereceu denúncias de licitações suspeitas. O Jânio de Freitas e a Elvira Lobato fizeram reportagem na Folha a respeito das suspeitas sobre licitações lá na Telege. Então ele não passou em branco na Telege. Depois disso, ele andou envolvido também no caso Banestado. No caso Banestado, ele já encontrou lá o Alberto Youssef, que era o doleiro e era o propineiro do escândalo do Banestado, do Banco do Estado do Paraná, né? Nessa época do Banestado, ele já era casado com a nossa colega Cláudia Cruz, que apresentou telejornais na TV Educativa do Rio e na TV Globo. E a atuação da Cláudia, ela também se baseava no estilo Eduardo Cunha. Muita gente ficou chocada, porque a Cláudia é acusada na Lava Jato, também é ré lá, de ter gastado $1 milhão comprando bolsas da Louis Vuitton e outros objetos de luxo, como se ela fosse uma pessoa estróina, que gastava demais. Não era o caso. Ela comprava esses produtos para presentear mulheres de deputados os deputados da base do Eduardo Cunha, que terminaram sendo a base desse centrão que tem na Câmara hoje, né? O Eduardo Cunha se meteu no negócio do Petrolão na condição de ir associado ao governo Dilma Temer. Ou seja, associado ao PT de Lula e ao PMDB de Temer. Ele é acusado de desvio do fundo de garantia, além do Petrolão. Ou seja, ele é um sujeito que também não respeitou, como de resto Paulo Bernardo e outros sócios dele na quadrilha, não respeitou a poupança do trabalhador, né? Ele mereceu 3 acusações feitas pelo Rodrigo Janot, chegou a chamar de Rodrigo Janot de seu inimigo pessoal. Hoje isso tudo está se dissolvendo, não é? Porque ele foi cassado pelos seus companheiros numa votação bastante expressiva pelas evidências das suas contas na Suíça que ele negava. Ele passou a usar uns eufemismos bastante infantis, né? Por exemplo, ele dizia que não tinha contas no exterior porque ele tinha trusts. Trust é um tipo de conta, né? Eu até ouvi uma boa explicação do Roberto Godoy já há algum tempo sobre isso. Inventou uma história de venda de carne na África e tal, mas nada disso colou, né? E agora ele está voando, já deve estar chegando em Curitiba, né? Já chegou. Já chegou. Já está até na carceragem da Polícia Federal. Está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E ele é sabe aquele efeito Orloff, não? Sim. Ele é aquele cara que é hoje o que alguém pode ser amanhã. Outras pessoas, muitas pessoas que fazem parte da sua clientela, né? E que devem estar muito assustadas no governo Temer, no Congresso, no PT. E também ele é a prova viva de que o Moro, que mandou prendê-lo, não persegue, não caça o Lula, como o Lula disse no seu artigo na Folha ontem, vem insistindo nas notas diárias que os seus advogados distribuem para jornalistas. Inclusive, para mim, eu recebo todo dia nota nos meus 2 endereços de internet, né? O Eduardo Cunha, ele é o exemplo do que a mentira não se segura quando você tem uma equipe que trabalha. Porque ele é um sobrevivente. Na verdade, ele é mais antigo na corrupção do que o próprio pessoal do PT, que fez
que aceitou, pelo menos no seu governo, essa organização criminosa que assaltou todos os cofres da República. Quer dizer, ele é um pioneiro em relação a essa gente e tem passado. Ele é um bom exemplo de como realmente a coisa no Brasil é ruim, porque ele tem passado incólume ao longo dos anos. Ele sobreviveu às denúncias da Telerge, sobreviveu às denúncias do Banestado, como aliás o Alberto Youssef também, e sobreviveu até que um dia o Aloysio Mercadante e o Cid Guimarães, Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, disseram a Dilma que ele queria ser presidente da Câmara, mas não seria porque eu achava a Dilma lançar um candidato de sua predileção. E ela lançou o médico e deputado federal do PT, Arlindo Quinalha, aqui de São Paulo, foi esmagado pelo Eduardo Cunha no primeiro turno, porque os idiotas do Mercadante e do Cid Gomes não tinham a menor ideia do que se passava. A Dilma muito menos. A Dilma não recebia deputado, tinha raiva de deputado. E a partir do famoso sincericídio dela, né, em que ela tentou envolver o Severo de uma forma estúpida na compra da Ruivinha lá de Pasadena, ela começou a responder a um processo que começou a ruir o próprio sistema, como o Marcelo de Moraes acabou de contar aqui, de 2013 para cá, foi só descendo ladeira abaixo aqui no Brasil, né? Então, o Eduardo Cunha era Veja, a diferença que há entre Eduardo Cunha e o Lula é que Eduardo Cunha era o sargento da tropa, né? O Lula, se tivesse alguma coisa a ver, ou se tiver alguma coisa a ver, era o general, era o marechal, era o comandante, né? Além do mais, o Lula é um político muito importante no Brasil, né? Hoje mesmo tem um instituto de pesquisa dizendo que ele é o candidato favorito nas disputas presidenciais, com cerca de 1/4 dos votos, o que mostra que o PT não caiu tanto assim, porque no começo da existência do PT, o PT tinha isso mesmo, entre 25% e 30% da preferência. Quer dizer, o PT apenas voltou para a sua fase antes do poder. Em relação ao Lula, ele disputa no segundo turno com praticamente todos os tucanos e segundo eu tive uma informação ontem do Mauro Paulino, da Datafolha, com quem eu me encontrei, ele ganha, inclusive, no segundo turno do Geraldo Alckmin, que hoje é considerado o maior eleitor do PSDB, né? Isso faz com que muita gente tema o Lula. Mas agora, nesse momento, essas pessoas que temem o Lula estão temendo mesmo a possibilidade de uma delação premiada do Eduardo Cunha. Eu acho que uma delação do Eduardo Cunha será extremamente seletiva. Ele delatará quem, pelo menos prioritariamente, as pessoas que ele considera que o traíram, as pessoas que não o ajudaram nesse processo, né? Foi assim que ele rompeu com a Dilma e que ele levou a Dilma ao impeachment. Ele não foi que ele queria que a Dilma ajudasse, ele achava que ela podia ajudá-la, ela não podia, ela prometeu ajudar, mas depois nem o PT a apoiou. A Dilma só não apoiou o Eduardo Cunha na batalha dele contra a cassação, porque o pessoal do PT, na Comissão de Ética, não ouviu a Dilma e simplesmente o abandonou às traças. Então, eu acho que a delação do Eduardo Cunha vai ser extremamente seletiva. Ele vai delatar os inimigos e tentar poupar os poucos que foram fiéis a ele. Mas ela virá, você acha? Não? Hein? Mas ela virá? Ah, com certeza. O problema é saber se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguirão evitar que ele faça uma delação pelo fígado, né? Pegando só inimigo. Não sei se isso interessa a Lava Jato. Não sei também qual é a necessidade que a Lava Jato tem de informações que ele possa dar que ele já não tenha. Isso vai depender muito do desenrolar da situação. Isso nós vamos ficar sabendo logo, porque se ele tiver que delatar, ele vai logo propor. Talvez até nós não fiquemos sabendo detalhes da delação dele, mas sempre vazarão algumas, né? E aí nós vamos ter realmente uma delação seletiva, porque ele vai pegar prioritariamente as pessoas que o abandonaram no meio dessa caminhada dele para o inferno. José Neumann e Pinto. Quatro, 3, 2, 1, em em 10.